Oi pessoal, bem-vindos a mais uma aula do curso online de edição de filmes e continuando o nosso módulo de elemento narrativo, falando sobre cor, como a cor ajuda a gente a contar a história. E essa aula a gente vai falar sobre a teoria das cores, né? E claro, vai ser uma coisa assim básica, onde a gente vai falar sobre os principais elementos da teoria de cor e que essa teoria de cor ela não surge com o cinema, né? Ela é adaptada para o cinema, ela é roubada, entre aspas, né? Porque a teoria de cor já vem, né? Veio com o desenvolvimento da arte, da pintura, ela já foi utilizada no teatro, mesmo ainda na Idade Média, né? Depois do renascentismo na pintura. E no cinema ela vem para agregar, mas também para aplicar a mesma subjetividade que está presente em outras artes, né? E o princípio básico que a gente precisa conhecer, né, para começar a falar sobre teoria de cor é aquele que é utilizado pelos fotógrafos, pelos diretores de arte para criar a intenção mais básica, né? A subjetividade mais básica, na verdade, na hora de contar a história, né? Que é a utilização de uma cor mais forte, né? Levar para um determinado tom para dar ou algum significado, ou até mesmo subverter determinada cena, né? Levar, por exemplo, utilizar alguma cor que possa dar uma ironia a determinada ação. E para entender um pouco mais disso, a gente vai começar a falar sobre a roda de cores, né? E começando pelas falar sobre as cores primárias. A roda de cores é uma organização de matizes de cores em um círculo, onde estão as relações entre as cores primárias, as cores secundárias e as cores terciárias, e outras combinações de cores. As cores primárias são as três cores das quais as outras derivam. Elas são vermelho, azul e amarelo, e elas são a base do círculo cromático. As suas misturas elas geram as cores secundárias, que são violeta, verde e laranja. Elas são derivadas das combinações das cores primárias. E as cores terciárias, elas são formadas da combinação das cores primárias com as secundárias. As decisões de produção em um filme refletem como os cenários devem ficar, quais figurinos aparecerão na câmera e como as cenas devem ser iluminadas. As cores nos ajudam a ver as intenções por trás do que estava no roteiro e o que o diretor quer de nós. A história ela só pode ser intensificada com excelente design de produção, fotografia, atuações, edição afiada e um trabalho apurado em cores. Ser capaz de entendê-las para editar focando emoção, trabalhar o ritmo, criar harmonia ou tensão dentro de uma cena ou para chamar a atenção para um ponto-chave pode ter um efeito espetacular no filme em questão. E agora que a gente já falou um pouco sobre as cores primárias, as secundárias e as terciárias, que eu tenho certeza que nesse momento começou a fazer mais sentido para vocês, a gente vai falar sobre outro termo que também é muito presente no dia a dia, quando se vai falar sobre direção de arte, sobre intenção de cor, e que também tem a ver com a roda de cor, que é a temperatura. Olhando para a roda de cores, você notará cores mais quentes no lado direito e cores mais frias no lado esquerdo. As cores quentes são brilhantes e energéticas, as cores frias dão uma impressão suave e calma. As cores quentes elas são ligadas a emoções intensas. Elas estimulam o público, porém deixam a percepção do tempo ser mais lenta. Ao serem clareadas, elas causam a sensação de aconchego e calor. As cores frias elas são ligadas a isolamento e tristeza. Acalmam e nos trazem a sensação do tempo ser mais rápido. Também são utilizadas para passar a sensação de segurança.
gente com as cores primárias, secundárias, terciárias, falando sobre as cores quentes, as cores frias, acho que começa a fazer mais e mais sentido para vocês a intenção que se tem. Então acho que começa a ficar mais e mais claro como as cores elas jogam a nosso favor na hora de contar a história, né? Com certeza agora está vindo na cabeça de vocês vários exemplos, né? Aqui a gente viu Mad Max, por exemplo, o antes e o depois, né? Aquela coisa desse universo totalmente distópico, né? Onde essa cor quente justamente leva a gente para um lugar que assim, tem a escassez da água, mais a violência toda presente. E mais essas cores, elas também em outros gêneros, né, cinematográficos, elas podem ser usadas e compostas de maneira a conduzir a narrativa, né, como a gente vem repetindo, como eu venho repetindo bastante agora nesse módulo. Mais um outro exemplo, você tem filmes onde a gente pode contar a história de um personagem que ele, no primeiro ato, né, a situação inicial dele, é um cara completamente apaixonado por algo ou por alguém, vive uma vida invejável, com várias realizações, então você tem cores quentes, né? Você tem uma temperatura de cor que nos remete à vida e algo acontece nesse primeiro ato. Os personagens ou perdem tudo, ou acontece alguma coisa, uma guerra, ele é recrutado para algum lugar e muda-se completamente a temperatura de cor. Normalmente ele pode ir para outro ambiente, né, um lugar frio, e também acontece muito isso quando se escolhe, por exemplo, a estação do ano onde o filme vai passar, né? Os filmes também fazem isso, começa no verão, uma coisa mais quente, passa para o inverno normalmente representa uma coisa mais solitária, né? Então tudo isso presente em como a cor é composta. Então, para falar sobre a composição da cor, a gente vai falar sobre também 3 termos super importantes: matiz, saturação e valor. A matiz é a cor sem adição de preto ou branco. É a cor pura. As cores matiz são muito vibrantes. A saturação é a intensidade e a profundidade da cor. O valor de uma cor descreve se uma cor é escura ou clara. Um verde escuro teria um valor mais alto, um verde claro um valor inferior. Matiz e a intensidade por meio da saturação podem realmente mudar a maneira como o público vê o filme e a própria história. Então nesse clipe a gente tem alguns exemplos de composição de cor, né, de diferentes filmes, como o uso de você variar a matiz, né, das cores básicas, como trabalhar os diferentes níveis de saturação, né, onde o muito saturado é aquela coisa com a cor muito presente, até o muito dessaturado, né, que é uma coisa que chega muito perto do monocromático. O valor, né, uma cena muito clara ou muito escura, né, como você apresenta os níveis de branco e de preto na composição de uma imagem. Então, assim, esses elementos que a gente discutiu hoje, né, a roda de cores, né, porque todo mundo já viu aquela cena, o colorista, né, com naquele círculo mexendo, né, como ele manipula a cor. É claro que o trabalho dele parte, né, já de um desenho de produção, né, de uma direção de arte muito bem estabelecida. Então, assim, quando você vê o filme, o Mad Max, como a gente viu o exemplo, um Matrix, um Breaking Bad, que tem cores super fortes, não é simplesmente porque o colorista é super virtuoso, foi pensado daquela maneira, os filtros das câmeras foram pensados dessa maneira, mas porque tem um grande desenvolvimento antes, pensado em como as cores vão ajudar a gente na narrativa. Então, cores primárias, secundárias, terciárias, temperatura de cor, né, as cores quentes, as cores frias, matiz, saturação, valor, contraste. Tudo isso são elementos bem básicos, mas é que é muito importante que um editor tenha esse conhecimento e saiba disso, né, para colocar e ajudar na hora de contar a história. Então, na próxima aula a gente vai continuar falando sobre como a cor funciona como elemento narrativo e ver outros usos e aprofundar um pouco mais esse estudo. Tá bom?
Vejo vocês então na próxima aula.